Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Unifev pelo canal 55 em UHF e pelo 53.1 em sinal digital. Hoje é terça-feira, 24 de maio. Estamos começando o TVU Jornal, segunda edição, com as principais notícias do dia. Vereadores rejeitam o projeto de lei que obriga a instalação de elevadores em prédios com mais de 2 andares em Votuporanga. Programa da Saev Ambiental retira 2 toneladas de lixo e entulho da represa de captação do córrego Marinheirinho. Saco de ração envenenada deixado na casa de uma protetora de animais vira caso de polícia. A Espavo também acompanha. Veja esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Uma audiência pública na Câmara de Votuporanga agora à tarde reuniu vereadores e a equipe econômica da Prefeitura. Durante o encontro, o contador municipal Deusdete Vecchiato disse que está preocupado com as contas do município. Segundo ele, houve uma queda na arrecadação e há risco de as contas não fecharem este ano, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele disse ainda que a Prefeitura tem adotado medidas para reduzir os gastos e conseguir cumprir a meta fiscal este ano. O Ender Rodrigues esteve lá, acompanhou tudo e todos os detalhes você tem amanhã no TVU Jornal, primeira edição, que vai ao ar a partir do 12h30. E ontem foi dia de sessão na Câmara de Votuporanga e os vereadores rejeitaram a proposta de autoria do vereador Meidão, do PSD, de tornar obrigatória a instalação de elevadores em prédios com mais de 2 andares. A 18ª sessão do Legislativo de 2016 teve início com as falas dos vereadores na tribuna. Mehed Meidão criticou a empresa responsável pelo transporte coletivo público no município. Segundo ele, há falta de linhas em alguns bairros e a empresa teria alegado que não há passageiros suficientes para ampliação. Ele diz que não tem passageiro, não tem. Ele passa lá às 7 horas da manhã. Tem funcionários da Santa Casa que entram às 7h30, 8 horas e que o horário é muito cedo. E outra coisa, tem que passar ônibus de meia e meia hora. Em sua fala, o vereador Matheus Rodeiro aproveitou para homenagear a recente parceria entre a Unifev, Santa Casa e Prefeitura, que libera o estágio de alunos do curso de Medicina por meio de internato nas unidades de saúde da cidade. Em seguida, a Câmara Municipal prestou homenagem aos atletas votuporanguenses Pedro Marcolino Salles Filho e Rafael de Oliveira pelo desempenho e conquista no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Barueri. A autoria da homenagem foi do vereador Oswaldo Carvalho. Que seja prestada justa homenagem a esses atletas para, apesar de pouca idade, já é e são orgulho para todos nós. Na ordem do dia, com 8 votos contrários e apenas 6 a favor, o projeto de autoria do vereador Mehed Meidão, que exigia a instalação de elevador para edificações com mais de 2 andares em Votuporanga, foi reprovado pelo Legislativo. A principal justificativa do grupo de vereadores contrários à proposta é que o projeto iria encarecer os empreendimentos populares com mais de 2 andares. Quem constrói com 2 pavimentos, com 3 pavimentos e quiser pôr elevador, pode pôr. Não tem problema algum. Não é vedado pôr o elevador. Quem quiser pôr, pode pôr. Segundo a justificativa de Meidão, o objetivo era garantir o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida aos novos prédios que serão construídos no município.
O projeto de lei do Executivo número 86 deste ano, que trata da concessão de 100% do aluguel para empresas de call center ou telemarketing que se instalarem em Votuporanga, foi lido durante a sessão de ontem. Agora o texto segue para análise nas comissões da Câmara. Segundo o prefeito Júnior Marão, há uma empresa deste segmento interessada em investir aqui na cidade com potencial de gerar mais de 1.000 vagas de emprego. Na justificativa, a Prefeitura diz que esta seria uma medida para melhorar a economia, já que, segundo dados do Ministério do Trabalho, Votuporanga perdeu de 2014 a março deste ano 1.550 vagas de emprego. E a TV Unifev transmite a sessão da Câmara na íntegra daqui a pouco, logo depois do TVO Jornal. Yasmin Gutierrez vem agora com as principais notícias do Noroeste Paulista nesta terça-feira. É o Região em 1 minuto. Boa noite. Em Fernandópolis, traficantes têm escondido drogas e armas dentro de cemitérios e até em túmulos. Segundo a polícia, no cemitério da Saudade, foram encontradas drogas em cima das capelas e nos galhos de uma árvore. Os cemitérios fecham às 6 horas da tarde. A prefeitura instalou mais iluminação e vai aumentar a altura dos muros para melhorar a segurança. Ainda em Fernandópolis, uma campanha em rede social busca mobilizar amigos e doadores anônimos para doarem sangue a uma mulher vítima de um acidente de moto que aconteceu no último domingo, dia 22. Ela está em estado gravíssimo na UTI da Santa Casa da cidade. O tipo sanguíneo da paciente não foi divulgado. Uma cobra de 1,5 metro foi encontrada no último domingo na varanda de uma pousada em Ilha Solteira. Segundo os bombeiros, a cobra é da espécie de boia e não é venenosa. O animal foi capturado e solto em uma mata. Ninguém se feriu. Um dos principais pontos turísticos de Valentim Gentil e região, a Shopilândia foi reinaugurada na noite da última sexta, dia 20 de maio. O edifício, que pertence à prefeitura, passou por uma remodelação e, para resgatar suas tradições históricas, está sendo utilizado novamente como restaurante e voltando a ser uma opção de lazer para toda a região. Essas são as principais notícias da nossa região. Boa noite. Uma moradora de Votuporanga que resgata animais de ruas encontrou um saco de ração envenenada no quintal da casa dela. O caso foi levado para a polícia e para a Espavo, a Sociedade Protetora dos Animais aqui de Votuporanga. Quem vê essa gatinha aí, cercada de carinho, não imagina que foi resgatada da rua. Ela foi encontrada por Vânia, que cuida de mais 5 gatos, e todos que foram abandonados. Mas no último dia 15, a esteticista tomou um susto. Encontrou uma sacola com ração no quintal, onde os animais costumam ficar. Essa clínica de estética foi invadida. A proprietária suspeita de que os criminosos tenham pulado o muro, caminhado por este corredor com um saco de veneno nas mãos e deixado no fundo desta residência. A ideia era envenenar os 5 gatos que moram aqui. Por sorte, nenhum deles comeu e passam bem. As providências já foram tomadas. Assim, estranho, porque alguém vai pôr um saco de ração aqui. Aí eu abri e tinha a ração com os veneninhos azuis. E aí eu tirei a sacola e levei para fazer o boletim de ocorrência. Ela foi apreendida. Vânia ainda colocou na frente de sua casa uma faixa que chama a atenção dos moradores do bairro para que os causadores de maus tratos sejam encontrados e punidos. E avisou também a Sociedade Protetora dos Animais, a Espavo. Eu espero que essa pessoa não faça mais isso, né? Quando uma pessoa tem intenção de matar, dentro dela já tem o desejo de praticar maldade. E ela pode praticar com uma criança, com um idoso ou com qualquer outra pessoa inocente. Casos de abandono e maus tratos a animais são considerados crimes. É crime previsto por lei. A pessoa pode pegar de 4 meses a 1 ano de prisão. Se for maus tratos, R$3.000 pela Polícia Ambiental. E se por conta dos maus tratos o animal vier a morrer, R$6.000. E depois ela vai ser intimada lá no fórum e certamente o juiz vai dar outra multa para essa pessoa. Eu espero que ele não faça mais isso e que ele pague. É uma crueldade. Ainda de acordo com a Espavo, a Sociedade Protetora dos Animais de Votuporanga, o número de animais abandonados aumentou nos últimos meses. O órgão tem recebido de 5 a 10 chamadas por dia para resolver problemas desse tipo.
E agora a gente fala de meio ambiente. 2 toneladas de lixo e entulho foram retiradas da represa do córrego Marinheirinho, que abastece grande parte da população de Votuporanga. Os trabalhos começaram no fim de abril, por meio do programa Represa Limpa. O barco que chega não é para trazer boas notícias, mas sim a sujeira encontrada na represa, que é responsável por abastecer cerca de 40% da população. E todo o material retirado da água vem aqui para essa área da represa. E é aí que a gente se assusta com a quantidade de madeira. Olha só, isso aqui tudo foi tirado da represa. E não foi só isso não. Se a gente subir mais um pouquinho, aqui tem vários sacos com materiais retirados de lá. Tem garrafas PETs, tem alguns fios, tem isopor, até cobertor e restos de cadeiras o pessoal encontrou na represa. E tudo isso chega na água por conta de pessoas que desrespeitam essa placa. São materiais usados para montar o espaço onde os pescadores ficam, por exemplo. É uma represa onde é feita a captação de água para a população tomar essa água. Mas ainda utilizam aí para banho, para pescaria e jogam de todo tipo de tranqueira. O trabalho de limpar a represa começou no fim do mês passado e ainda tem muito a ser feito. A ideia é eliminar tudo que nem deveria ter chegado perto dela, para que depois seja mantido apenas o serviço de manutenção. A represa limpa pode gerar diversos benefícios, principalmente economia nos gastos, para deixar a água saudável. A população, para tomar, pode ficar tranquila. A água, quando sai liberada para as torneiras, ela sai com a qualidade garantida. E quando tem um produto aqui indesejado, a gente tem que gastar mais produtos para fazer o tratamento. E já a seguir tem as vagas de emprego disponíveis em Votuporanga e região. E a Associação Comercial de Votuporanga entrega prêmios da campanha do Dia das Mães. A gente volta já. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que o governo não vai aumentar os impostos, pelo menos por enquanto. Segundo o ministro, o governo vai tomar medidas para conter os gastos públicos e para evitar a elevação da carga tributária e poderá também reduzir subsídios. Ele disse que, em último caso, pode ser que proponha temporariamente algum tipo de imposto, se isso for necessário. Segundo ele, há um consenso de que a carga tributária brasileira hoje está em um nível muito elevado. E a Associação Comercial de Votuporanga entregou hoje de manhã os prêmios da promoção Minha Mãe Merece Bis. Um morador do Pouso Bom levou para casa uma moto 0 km. 30 mil cupons distribuídos no comércio de Votuporanga. E na manhã desta terça-feira foram conhecidos os felizes ganhadores da promoção. Nesse ano, quem fez suas compras nas lojas associadas, no período que antecedeu o Dia das Mães, concorreu a uma moto 0 km e 10 dias de beleza, com tratamentos completos em salões da cidade. Direito a corte, escova, unha, pé e mão, maquiagem, sobrancelha, hidratação, coloração, luzes e mechas. Quer dizer, vai ser um dia completo. A entrega da premiação aconteceu no auditório da ACV. Primeiramente foram conhecidos os 10 ganhadores dos Dias de Beleza, para finalmente o presidente entregar a chave da moto a Sebastião Guíngaro, morador da rua Marcelino Pires Bueno. O sortudo disse que preencheu os cupons apenas na véspera do sorteio. Foi uma surpresa muito boa, né? Saí agora com ela já. Feliz da vida. Feliz da vida. O evento também foi um dos últimos do presidente Márcio Ramalho Mata à frente da Associação Comercial. Uma eleição está agendada para o dia 7 de junho para a escolha do sucessor. O presidente diz que termina seus 2 anos de mandato com sentimento de dever cumprido. Tem muito que agradecer aos diretores, né? A diretoria executiva. Eu acho que ninguém está à frente da associação comercial e preside sozinho. Acho que é muito importante você ter diretores participativos, diretores presentes que compartilham as responsabilidades e ajudam a tomar as decisões de uma forma conjunta. A próxima campanha da Associação Comercial de Votuporanga será a do Dia dos Pais e deve ser definida já pela nova diretoria. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região.
Há vagas para padeiro e confeiteiro com experiência, para trabalhar no período noturno. Os interessados podem entrar em contato na Rua Pernambuco, o número é 2865. E contrata-se recepcionista e assistente de atendimento. Os interessados podem ligar no número 17 3421 6979. E também há vagas para assistente administrativo. Para mais informações, o telefone é 17 3421 4488. Já em Fernandópolis, há vagas para auxiliar de atendimento e vendedor interno. O telefone é 17 3421 6979. E também em Fernandópolis, contrata-se mecânico e vendedor externo. Interessados podem entrar em contato pelo telefone 17 3463 3019. A terça-feira foi bem fria, principalmente durante a madrugada. Em Votuporanga, a temperatura mínima chegou a 9 graus e à tarde o sol apareceu entre poucas nuvens e voltou a fazer calor. Vamos saber como fica o tempo amanhã com Nádia Martins. Olá! O tempo segue instável nesta quarta-feira, com madrugadas e manhãs geladas e predomínio de sol e calor durante a tarde. A quarta-feira será nublada com possibilidade de chuva por conta do grande fluxo de umidade. Na capital, o dia deve ser nublado e pode chover. O frio intenso deve acontecer durante a madrugada. A mínima prevista é de 12 e a máxima de 20 graus. Em Rio Preto, o sol aparece entre muitas nuvens, mas não há previsão de chuva por lá. As temperaturas variam entre 13 e 25 graus. Para Votuporanga, também não há previsão de chuva e o frio deve ser maior durante a noite. Os termômetros por aqui marcam mínima de 12 e máxima de 27 graus. E essas são as notícias sobre o tempo. Até mais. E no próximo bloco tem o esporte e os comentários de Josiano Garofolo. A gente volta já já. E Josiano Garofolo atualiza agora para a gente as notícias do esporte. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula, boa noite a todo mundo que agora está acompanhando aí a segunda edição do TVU Jornal. Chegou o momento do nosso comentário esportivo, destaques esportivos desta terça-feira aí. Mas antes, agradecer a grande audiência do programa Meio de Campo na noite de ontem. Recebemos o secretário municipal de Esporte e Lazer, o Mineiro, e também o repórter esportivo Flávio Santos. Flávio Santos, 33 anos de carreira, não é mole não, é bastante experiência, animado, muito animado, aí chama muita atenção o entusiasmo que tem o Flávio Santos. Agradecer a sua audiência aí no nosso programa de ontem. Bom, vamos dar o destaque aqui do futebol amador, o campeonato de veteranos que leva o nome do José Carlos Maluf, que é, aliás, jogador do time do Clube dos 40, teve rodada no final de semana e os times locais até que se deram bem ali na maioria dos jogos. Vou começar passando aqui, as partidas foram realizadas no Clube dos 40 e também no campo da Ferroviária. Vamos começar falando do que aconteceu no Clube dos 40. Teve ali um clássico ali, o time Esporte Clube Votuporanga ganhou com um placar de 1-0, jogo bastante difícil, contra o time da casa, o time do Clube dos 40. O gol foi marcado pelo artilheiro, o Favaron, e na segunda partida, Valentim Gentil, que aliás é o atual campeão do campeonato de veteranos, venceu de virada por 2-1 o time do açougue do Niva. Já no campo da Ferroviária, no primeiro jogo, a construtora Mariano goleou o São João Futebol Clube por 4-2. E na segunda partida, a equipe Bar do Pinguim, Garfos Restaurante, atropelou o Cosmorama. Olha só, placar de 4-0, foi a grande goleada aí do final de semana. Destaque da partida foi o atacante Fabinho, com 2 gols marcados. O Campeonato de Veteranos segue animado aí com nova rodada no próximo domingo. Aí tem aqui uma fala do Rodrigo Ortiz, que ele é o presidente da Associação Regional de Árbitros de Votuporanga. Ele diz o seguinte, ó: convidamos todos a comparecer e a prestigiar. A entrada é franca. Tá aí dado o recado aí. Um abraço para o Ortiz, para todo mundo que movimenta esse cenário do futebol amador aqui de Votuporanga. Uma outra notícia de esporte local, que a Prefeitura promove o 3º Festival Regional de Voleibol agora no mês de junho.
a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realiza o campeonato no dia 4 de junho no Complexo Mário Covas. Recentemente a gente teve um festival aqui com os alunos das escolinhas. A organização é da professora Marcinha Mantai, a competição será realizada aí em melhor de 3 sets, os jogos, né, dividido em categorias adulto e master. No outro festival foi para os alunos, para crianças, adolescentes, e agora já tem aqui algumas equipes participantes aí, ó. Fernandópolis 1 e 2, Palmeira do Oeste, Palestra Esporte Clube 1 e 2, Rio Preto e Votuporanga também 1 e 2, deve movimentar bastante aí o pessoal que gosta de voleibol. Os times locais treinam 2 vezes por semana. As atividades acontecem de terça às 7h30, às 9h30 da noite e quinta-feira das 8 às 10 horas da noite na quadra da Escola Municipal Alberto Ferreira Lopes, aqui pertinho aqui da TV Unifev, na Vila Paz. Passar a notícia do futebol nacional, sem jogos, é a terça-feira sempre o pessoal se preparando para o jogo de quarta-feira. Aliás, amanhã tem jogos do Campeonato Brasileiro, terceira rodada do Brasileirão. Mas passar uma notícia aqui do Corinthians, o pessoal, torcedor do Corinthians, está um pouquinho preocupado porque tem jogadores aí ameaçando deixar o time e a diretoria do Timão já prepara contratações para não ficar aí com alguma vaga deficiente, aí faltando jogadores de qualidade em algumas vagas importantes para o time do Corinthians. 2 jogadores que devem deixar o Corinthians, o zagueiro Felipe, né, que está com a negociação bem encaminhada para o Porto de Portugal, e equipes chinesas aí estão tentando levar embora aí o volante Elias da seleção brasileira, homem muito importante aí no grupo do Tite. Por conta dessas 2 possíveis saídas e outros jogadores na janela de transferência aí que estão gerando interesse de clubes até de fora do país, a diretoria do Corinthians foi ao mercado aí, o Tite está de olho em zagueiros, volantes, meias e centroavantes aí. Pode ser que tenha novidades, contratações aí para o time do Corinthians, que aliás está precisando dar uma boa resposta para o torcedor voltar a vencer. Corinthians, que é um bom time, tem o melhor treinador do Brasil, que é o técnico Tite. Ana Paula, são esses os destaques. Eu volto amanhã com mais comentários falando do Brasileirão, que tem rodada na quarta-feira. Até mais. Obrigada, Josiano. E assim nós encerramos esta edição do TV O Jornal. Você fica agora com a sessão da Câmara de Votuporanga na íntegra. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã às 6:45. Eu espero você. Até lá.